Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o poder do legado. Esta é a instrução de Deus para nós hoje. Nós estaremos falando sobre o poder do legado. Vamos, primeiramente, passarmos pela etimologia da palavra legado. Quero falar com vocês sobre a importância do legado e da geração que está conectada com esta direção de Deus para nós hoje. A palavra geração, vinda da raiz hebraica, significa dor, que corresponde aí à palavra aramaica dar, ou seja, dar continuidade. O legado significa dar continuidade a algo. Normalmente, quando nós falamos em legado, se subentende que está correspondente somente à geração, à nossa geração. Olha, meu filho, ao meu neto, mas não. O legado você pode deixar para qualquer pessoa que você se dispõe em preparar, em capacitar e em ofertar isso na vida dela. E esta palavra, este ensino que Deus está nos trazendo hoje, ele é muito importante, porque vai abrir a nossa mente para a compreensão de geração e legado. Existem muitas mulheres, assim como eu, que não tiveram filhos, não geraram no seu ventre, mas cuidam de pessoas e estão transferindo este legado para estas pessoas, para que essas pessoas conduzam esta verdade a outras pessoas e assim sucessivamente nós vamos avançando nesse legado, nesse processo geracional. E isto, além de ser libertador para nós, porque nos faz compreender que o nosso propósito de vida ele é convidativo para o avanço do Evangelho. Todos nós aqui temos um chamado, e esse chamado é para que nós venhamos a expandir o Evangelho. E nós vamos aqui aprender hoje com o Espírito Santo como que nós podemos deixar um legado para a nossa geração, para as futuras gerações, até que Jesus Cristo venha. Como que eu posso exercer isso mesmo não sendo mãe? Como que eu posso ativar esse chamado dentro de mim, rompendo esta barreira de alguma crença limitante que você possa ter? Porque é possível que você tenha crenças limitantes em relação a isso. É possível que você entenda, olha, eu não gerei, eu não tenho filhos e agora? Não tenho que deixar bens materiais. Naturalmente você sempre vai deixar para alguém, ou para os pais, ou para o sobrinho, ou para para alguém que você queira, para alguma instituição. Nós não vamos falar aqui de bens materiais em si. Nós estamos falando de um legado espiritual e moral. Vamos expandir esse conceito, então. O texto áureo da nossa leitura aqui, nós vamos trabalhar dois textos áureos, ok? Nós vamos trabalhar o texto áureo de Salmos e também vamos trabalhar o texto áureo, que é o texto basilar, que é o texto base de toda essa ministração. Eu acordei hoje 5 da manhã e eu vim aqui para a sala para meditar, para conversar com Deus, para saber o que Deus queria ministrar aos nossos corações, qual era o desejo de Deus em ministrar aos nossos corações. E Deus me levou então para a carta de Paulo a Timóteo, que esse é o nosso texto basilar, né? O texto base para toda essa ministração. Foi desse texto base que veio esta ministração. E eu quero começar antes, então, por esse texto base, que está em 2 de Timóteo, capítulo 1. 2 de Timóteo, capítulo 1. Do versículo 5. 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo de número 5. Vamos ler? 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo
de que também habita em ti. Então aqui Paulo ele está falando de um processo de legado, um processo de gerações. E isso é muito importante porque quando nós abrimos aqui a nossa Bíblia também nos Salmos, vamos abrir aqui o Salmo 103. Abram aí comigo, por favor. Salmos 103. Lembra da etimologia da palavra? Legado significa dar, deixar algo. Salmo 103, a partir do versículo 1. Bendizei a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendizei a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos e faz notório os seus caminhos. A Moisés e aos seus feitos, aos filhos de Israel, misericordioso é o Senhor, longânimo e grande de benignidade. Então aqui nós vamos ver também que é um processo de geracional, de passar e transferir o conhecimento, a fé. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, ok? É sobre estes pontos que nós vamos falar aqui, sobre legado, sobre geração e sobre produção de fé na vida daqueles que estão ao nosso redor. Quando nós falamos então do processo de legado geracional, já entendemos aqui que Deus está nos ensinando para aqueles que têm filhos e aqueles que não têm filhos. Todos nós temos condição de transferir legado, de produzir algo para deixar para alguém. Então, olha, pastor, eu não tenho filhos, como que eu vou deixar legado? Você vai deixar legado para as pessoas que estão ao teu redor, para os teus sobrinhos, para os teus irmãos, para os teus pais, para os teus amigos, para as pessoas que estão na igreja, pessoas que você pode marcá-las com o evangelho. Então, deixar o legado é marcar e instruir pessoas com o evangelho. Paulo também não teve filhos, mas olha só o seu legado. Ele nos deixou um legado muito consistente, ele nos deixou a palavra de Deus e as instruções que ele recebera no seu processo não só de conversão, mas de viver o evangelho na prática. O apóstolo Tiago, vamos para Tiago, capítulo 1, versículo 22, até o versículo de número 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvinte, enganando a vós mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e preserva na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Então, como que eu deixo um legado? Vivendo na prática os ensinamentos do Evangelho. Não somente ser uma pessoa que assenta, vai ao culto, ouve e vai embora, mas uma pessoa que se dedica ao conhecimento do Evangelho, que se dedica ao conhecimento da palavra de Deus, que avança nesse conhecimento, que prospera nas suas práticas diárias e, de fato, tudo isso nos convida a sermos mulheres, sermos pessoas disciplinadas. Não existe outra forma de nós deixarmos legado, de nós avançarmos no reino, se nós não formos disciplinados. Então, viver
o evangelho na prática exige disciplina. E esta disciplina, ela nos convida a demonstrar atos de justiça, como demonstrar o amor e a compaixão no nosso dia a dia. As pessoas estão nos vendo. Você vai ter muitas surpresas, porque tem pessoas que elas estão se inspirando em você. Você está deixando o legado sem saber. Mas agora, através de todo esse conhecimento que o Espírito Santo está nos trazendo, nós vamos estar agora mais atentos, mais despertos, mais observadores com com o nosso pensamento, com a nossa forma de crer, de pensar, de falar e de agir. Vamos para o Evangelho de João, João capítulo 13, perdão. Evangelho de João, eu estou lendo aqui a Bíblia, palavras-chave, capítulo 13, versículo 34 e 35 diz: João, capítulo 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, este ensino é um ensino para nós, entre nós. Todos nós que cremos em Cristo, confessamos Cristo como nosso Salvador, recebemos o Deus como nosso Pai, entre nós, o mundo tem que ver que nós nos amamos, que nós somos unidos na mesma fé, no mesmo espírito. Isso promove legado. Você, quando senta à mesa, você não fala mal do seu pastor, você não fala mal dos irmãos da igreja, você não chega do culto, não sai do culto dentro do carro falando: ah, você viu aquela irmã lá, você viu isso. Não, amados, nós temos que demonstrar o amor, a compaixão e a humildade no nosso dia a dia, uns para com os outros. Claro que isso vai se externar para o social, mas começa primeiro entre nós. Deixar legado é uma conduta de fé e uma conduta moral. Muitos jovens, quando chegam na sua idade aí dos 16, 17 anos, alguns deles já não querem mais congregar, porque alguns não têm um bom exemplo dentro das suas próprias casas. O legado começa dentro da nossa própria casa, vocês tendo filhos ou não. Você pode ser um solteiro, você pode ser casado, você pode já ter constituído a sua família. O legado geracional começa no ambiente onde você vive. Então, demonstrar amor, demonstrar compaixão e humildade é uma prática cristã. Ser íntegro e coerente com os ensinamentos bíblicos em todas as áreas da nossa vida. Provérbios 10, 19 diz: quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Então, se nós mantivermos a nossa integridade, sendo coerentes com os ensinamentos bíblicos, nós vamos estar seguros nesta verdade. E a palavra integridade, ela é tão importante. Vamos lá, vamos imaginar vamos imaginar uma cena, né, que infelizmente é um pouco comum. Alguém liga para você e você diz para o filho: diz que eu não estou. Isso é um péssimo testemunho. Se você não quer falar com ninguém naquele dia, não atenda a chamada. Mas não peça para o seu filho atender a chamada para dizer que você não está. São exemplos de condutas morais que, quando uma pessoa vê o seu comportamento, ela pode se espelhar em você ou ela pode ter uma repulsa do seu comportamento. Lembra, nós estamos falando de deixarmos legado. Para que nós venhamos deixar o legado, nós temos que começar dentro de nós e refletir isso nas pessoas que estão ao nosso redor no dia a dia. Essa aqui é a primeira fase da ministração. Agora, caminhando para a segunda fase, ensine e discipule outros. Você não tem filho? Escolha pessoas que você possa investir tempo para discipulá-las, para entregar a elas o evangelho, para que elas possam estar capacitadas para o seu chamado.
Quando Jesus, em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19, ele diz: quando ele vai trazer esse ensinamento, não é só para quem constitui família, para quem tem filhos, é para todo aquele que ama ele. Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazei discípulos, e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então, deixar o legado, deixar o evangelho para a próxima geração, para a sua geração, para a próxima, independe de você constituir família. Volto a dizer, Paulo não constituiu família e ele deixou o legado. Pedro constituiu família e deixou o legado. Então, deixar um legado, abra sua mente hoje para isso. Porque é possível, assim como Abraão vai dizer ao Senhor: Senhor, tudo que eu tenho vai ficar para o meu servo, porque eu não tenho filho. Deus vai dar um filho para ele, mas pode ser que você esteja nessa questão. Tudo que eu tenho eu vou deixar para quem? Mas talvez você esteja preocupado só com os bens materiais. Olha, eu tenho uma casa, tenho carro, tenho. Se Jesus me levar hoje, para quem vai ficar isso? Tudo bem, você deve organizar isso. Você pode deixar, fazer um testamento, deixar para alguém, ok. Mas o legado geracional da fé é aquilo que você imprime no outro, é Cristo, o Evangelho, a verdade que o outro vai dar sequência. Por isso, Jesus nos convidou a irmos e fazermos com que todos os povos se tornem discípulos. Agora, se você é pai, se você é mãe, comece pelos da tua casa. Se você não é pai, não é mãe, observe ao teu redor pessoas que você possa discipular e formá-las no Evangelho para que elas possam avançar. Por isso nós devemos o quê? Compartilhar o Evangelho e ajudar outras pessoas a crescerem espiritualmente. Isto é deixar legado espiritual. Quem você tem investido em ensinar o Evangelho? Em quem você tem dedicado 1 hora por semana, 2, alguns minutos para imprimir nesta pessoa a verdade do Evangelho? Quem você tem observado e você pode dizer hoje, estou deixando o meu legado na vida do João, da Maria, da Márcia, da Cláudia, do João. Se Jesus te levar hoje, existe alguém que está representando o Evangelho que você preparou, que você capacitou? Faça essa reflexão. Ensine a palavra para a sua família, para amigos e a comunidade. Vamos lá, Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha, a palavra ela tem que habitar de forma rica dentro de nós. Eu tenho que estar sempre adquirindo este conhecimento de Deus, me debruçando sobre a Escritura, meditando na palavra, estando cheio do Espírito, do conhecimento. Para quê? Para eu ensinar e aconselhar. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria. E cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Olha, Deus está nos ensinando como imprimir legado. Como que eu imprimo legado? Como que eu deixo esta marca? Como que eu deixo este ensino para o meu próximo? Como que eu vou imprimir isso? Me enriquecendo da verdade, ensinando e aconselhando nós, está falando aqui para os da fé, nos ensinando e nos aconselhando, ou seja, deixando ali o fortalecimento deste legado, e entre nós cantando, adorando a Deus com cânticos espirituais, louvando com o coração grato.
Quem vê você fazendo isso, ele vai replicar esse comportamento, ele vai replicar esta prática. Por quê? Porque você está imprimindo isso. Quando você acorda na sua casa, quais são as primeiras palavras que você fala? Você acorda e você já coloca no jornal ou você primeiro coloca um louvor e atrai a presença de Deus para aquele ambiente? Não liga sua televisão no jornal de manhã cedo. Primeiro, louve a Deus com a tua casa. Coloque ali um instrumental, um louvor baixinho e deixe as pessoas acordarem com aquele ambiente de paz, aquele ambiente de glória. Depois sim, depois se você gosta de sentar à mesa e assistir seu jornal, estar informado, ok, não tem problema. Mas primeiro, permita que aqueles que estão no teu ambiente acordem em paz, acordem com uma mente já disposta a adorar a Deus. Invista na sua próxima geração. Colossenses 3,17. E tudo que tu fizeres, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Então, deixar legado é deixar uma conduta espiritual e moral de uma prática saudável. Se é no caso do lar com os filhos, deixa o ambiente lá acorde com um instrumentalzinho suave, ou um louvor suave. Depois vai sentar à mesa, louvar, fazer uma devocional. Fala, olha, agora o pai e a mãe, nós vamos nos informar como que as coisas estão, como que está o trânsito, como que estão as notícias, e vocês vão lá, vão escovar seus dentes, vão fazer o seu asseio, e depois vamos todos sair para a escola, cada um tem o seu horário. Não tenho filhos, da mesma forma. Você está imprimindo um conceito do reino. Fazendo não só por palavras, mas fazendo por ações. Não é só por palavras, mas é por ações. Instrua os seus filhos no caminho do Senhor. Olha, quanto tempo você fica na igreja? Tantas horas. Quanto tempo você senta com seus filhos para ler a palavra com eles? Quanto tempo você senta com seus filhos para fazer estudo bíblico, para orar junto, orar quando dorme, orar quando acorda, ensinar ele a importância de agradecer pelo alimento, dar a ele a oportunidade de orar. Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É uma promessa. Se você ensinar os teus filhos no caminho do Senhor, mesmo que por um período de tempo ele se desvie, ele não vai se perder no final, porque a palavra vai permanecer no coração dele. Apoie e oriente os jovens na fé, ajudando-os a afirmar uma identidade em Cristo. Se congregue uma igreja, você observa, poxa, não tem nenhum líder de jovens. Se capacite. Vem para a Fateja, faça os cursos da Fateja, pedagogia cristã, faça os cursos, se capacite e vá cuidar dos jovens, até ter alguém para cuidar. Não deixe nenhuma área da igreja que você congregue em déficit, se você pode auxiliar, se você pode ajudar. Olha, não é o meu chamado cuidar de jovens, ok, mas você tem o chamado de deixar legado. Então observe aonde você pode ser útil. E deixe o seu legado ali, mesmo que você fique um mês cuidando daquela área até alguém ser chamado. Sirva com amor e dedicação. Participe ativamente da igreja que você congrega e do ministério, ajudando na obra. Gálatas capítulo 5, vamos lá? Gálatas. Amados, nós não fomos chamados para ficarmos sentados somente ouvindo palavra. Nós fomos chamados para deixar legado. E deixar legado requer dedicação. Requer dedicação. Amém? Vamos lá então para Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo de número 13.
Vamos ler? Gálatas, capítulo 5, versículo de número 13. Vamos ler. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis a liberdade como desculpa para vos enfraquecer a carne. Antes, sede servos uns com os outros mediante ao amor, ou seja, antes servir aos outros. Não se conforme em assistir somente cultos, não. Tem momentos que nós precisamos sentar e assistir cultos, sim, nós precisamos nos alimentar. Mas eu preciso também me envolver em missões, em trabalhos sociais, em projetos que glorifiquem a Deus. Eu preciso deixar legado aonde eu andar. Eu preciso deixar uma marca ali para que as pessoas que estão vendo, que estão ouvindo, olha, eu posso fazer assim, e ela vai dar continuidade nesta obra. Deixe um legado de fé e oração. 2 de Timóteo 2, as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar aos outros. É o que nós aqui da Fateja fazemos. Nós estamos trazendo o ensino, tanto no canal do YouTube, ensinos, como também nas plataformas fechadas. Nós estamos capacitando pessoas para que elas estejam aptas a capacitar outras. Isso é legado. Isto é legado. Quando eu olho, eu vejo as mulheres, né, escrevendo, fazendo seus livros, pregando, evangelizando, anunciando a palavra nas suas redes sociais. Mulheres que diziam, eu tenho vergonha de falar em público. Mulheres que diziam, ai, eu não sei, eu não vou ficar usando a rede social, porque... E hoje elas estão aí. O que significa isso? Legado. Isso é legado. Então, seja um exemplo de vida e oração, intimidade com Deus. 1 Tessalonicenses, vamos abrir aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17. Tessalonicenses 5:17. Vamos lá? Acompanhem comigo, por favor. Opa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17. Orai sem cessar. Então, o que significa orar sem cessar? Ter uma vida constante de comunhão com Deus. E fazer isso notório às pessoas para que elas possam se inspirar em você. E assim você vai imprimir legado. Testemunho sobre as bênçãos e milagres de Deus na sua vida, para encorajar outras pessoas a terem vida com Deus, a confiarem em Deus e exercerem a sua fé em Deus. Demonstre graça e misericórdia. Demonstre graça e misericórdia, assim como Cristo nos ensinou. Às vezes nós perdemos oportunidades de demonstrarmos graça e a misericórdia quando alguém erra. Quando alguém erra, às vezes nós acabamos pecando e indo para a linha do julgamento, mas nós devemos aproveitar a oportunidade para exercermos misericórdia. Paulo diz isso em Efésios 4:32. Há um só corpo e um só espírito, da mesma forma que a esperança para o qual fostes chamado em um só. Então demonstre graça, demonstre misericórdia, exerça o amor de Deus, produza um conteúdo cristão nas tuas redes sociais. Produza, compartilhe aquilo que edifica para edificar a fé do outro. E desta forma você vai estar deixando o legado. Pratique o perdão e ensine às pessoas o valor do amor incondicional. O legado cristão não se baseia apenas no que fazemos, mas em como a nossa vida reflete Cristo
e inspira outras pessoas a seguirem a Deus? O que você sente que Deus tem te chamado para deixar como legado? E como que você vai exercer uma disciplina para deixar o seu legado? Quanto tempo você está disposto a investir por dia para deixar este legado para os seus filhos? Você é aquele pai, aquela mãe que só fica mandando no seu filho? Ou você é aquele pai, aquela mãe que afeta o seu filho com amor, com dedicação, abraça o teu filho todos os dias e fala: filho, a mãe está aqui, conte sempre comigo. Filho, filha, o pai está aqui, conte sempre comigo. Você é aquele pai, aquela mãe que só exige. Amados, deixar legado não é somente falar, é agir com aquilo que se fala. Você ama seus filhos, então afete eles com amor. Abrace, beije, sorria, tenha tempo de qualidade, ensine para eles o valor da família, o valor de ter relacionamento com o filho, porque ele vai levar isso com ele. Se você é aquele que não tem filho, deixe o legado da mesma forma, afete as pessoas com amor, com carinho, generosidade, misericórdia. E seja esse exemplo de Cristo, para que essa pessoa possa ver que é possível, sim, é possível viver bem mesmo não tendo mãe, mesmo não tendo pai. É possível viver bem mesmo tendo sido abandonada. É possível viver bem mesmo tendo sido rejeitado. É possível viver bem mesmo sem saber quem é seu pai e a sua mãe. É possível, porque você não vive mais no passado, você vive no presente e você tem um futuro à sua espera. Mas você pode agora auxiliar pessoas a remodelarem a sua mente e a projetarem um futuro saudável. Hoje, você tem esta condição de ser inspiracional para outra pessoa, deixando o legado de Cristo para que Cristo continue sendo propagado, conhecido até que ele venha. Em nome de Jesus. Posso contar com você? Posso receber de você esta retórica, esta volta de que você, a partir desta ministração, entendeu o poder do legado e vai trabalhar a sua mente hoje, vai investir tempo na restauração da sua família, na restauração da sua relação com os teus entes queridos, com as pessoas que estão ao seu redor, e você vai ter disciplina e vai, pelo menos, a você que não tem filhos, pelo menos você vai escolher de 1 a 3 pessoas que você vai investir nela, em compartilhar conhecimento, em oração e projetá-la para o seu chamado, em deixar o legado de Cristo, porque nós estamos falando aqui do legado de Cristo. Nós não estamos falando dos bens materiais. Nós estamos falando de um legado espiritual e moral. Para quem você pense aí, reflita, e depois, quando você assistir novamente esta mensagem lá no YouTube, eu quero convidar você para interagir lá nos comentários. Depois que você refletir comigo, através dessa mensagem, o que você está disposto a fazer para deixar o legado de Cristo na vida de alguém? O que você está disposto a fazer para deixar o legado de Cristo na vida de alguém? Para que Cristo continue sendo falado e conhecido depois que você já não estiver mais aqui, ou até enquanto você estiver aqui. Reflita sobre isso, porque esta é a mensagem que Deus trouxe ao meu coração. Paulo, ele vai dizer que é o nosso texto áureo, né? Vamos voltar lá ao nosso texto basilar. 2 de Timóteo, vamos abrir lá. 2 de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5. Vamos lá?
Opa, só um minutinho, gente, que fugiu aqui, só um minutinho. Segunda de Timóteo, capítulo 1, versículo 5. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Ou seja, para que você deixe um legado, para que você deixe algo para alguém, o que você precisa fazer? Estar legalizado para deixar esse legado. Você já está. Cristo vive em você pela pessoa do Espírito Santo. Deus, quando ele te chamou e você o aceitou, você ali recebeu autoridade e poder para anunciar o Evangelho, para levar o Evangelho, para avançar com o Evangelho. E isso é muito importante. Vamos então para o nosso segundo texto, quando Paulo vai dizer que a geração de Timóteo era sua avó e a sua mãe. Ele vai dizer, assim como a fé, vamos voltar lá, 2 de Timóteo, capítulo 1. 2 de Timóteo, capítulo 1, versículos 5 ao 7. Pela recordação que eu guardo de fé, de tua fé, uma fé que não é fingida. A mesma fé que primeiramente habitou em quem? Na avó de Timóteo. E depois na mãe de Timóteo, na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice. E eu estou certo de que também em ti, por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, amados, certamente alguém deixou o legado de Cristo na tua vida. Teu pai, a tua mãe, o irmão que te converteu, ou a pessoa que falou de Jesus para você. Essa pessoa foi a primeira pessoa que imprimiu em você o legado. E agora você tem que dar continuidade nesse legado. Você está disposto a deixar um legado na vida de alguém? Pense sobre isso, reflita sobre isso, e eu declaro que você vai ser bem-sucedido no legado que você vai deixar para os teus filhos ou para as pessoas que estão ao teu redor. Se você for pai ou for mãe, ou se você não tiver filho, todos nós temos condição de deixarmos legado, o legado de Cristo. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima aula.